gravação aí iniciada. Quer dizer, hoje é a segunda aula da nossa disciplina aí, da disciplina Comportamento Organizacional, com o professor Fábio. Desejo a todos uma boa aula, um bom trabalho, professor. Eu, como sempre, eu vou estar aqui no apoio, tá? E qualquer intercorrência aqui no chat, aqui, eu vou estar te acionando aí, tá? Tranquilo, meu amigo. Muito obrigado. Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo webinário, né, de comportamento organizacional. Desejo a todos aí uma boa aula para todos nós, né? Então, hoje nós vamos entrar em um assunto que são os processos organizacionais e comportamento, né? Então, vamos adentrar em uma maior profundidade ao estudo da organização do trabalho, né? E nesse estudo vamos identificar as relações que esse tema tem com o comportamento organizacional, especialmente no que diz respeito ao conteúdo e ao sentido do trabalho, né? E de forma mais ampla, o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, né? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender que os processos organizacionais fazem referência a uma série de atividades que são estruturadas e que se relacionam entre si, né? Que tem o objetivo de produzir ou um serviço ou um produto, mas que, acima de tudo, que agregue valor para o usuário, né? Que agregue valor para o consumidor, que agregue valor para o cidadão, né? Então, nesse contexto, o nosso primeiro tema aí que vamos debater são os agentes públicos e a organização do trabalho que tange a vida pública para nós, né, que trabalhamos no serviço público. Então, a primeira relação que eu vou apresentar a vocês, tá, é a incidência das pessoas sobre os processos produtivos, né? Sobre os métodos, sobre os equipamentos, sobre os insumos de produção, tudo isso aí resulta no trabalho. A gente viu lá na aula anterior que a interação das pessoas com a organização é que gera, né, todo o resultado para a organização, gera todo um conjunto de comportamento. Esse conjunto de interações de pessoas com organizações, nesse contexto atual, nós trazemos como conceito de trabalho, né? Que, por sua vez, o trabalho ele é responsável pela adição de valor aos produtos gerados pelo Estado, né? Que são os bens ou os serviços públicos. E quando se fala em adição de valor, né, nós também temos que levar em conta a perspectiva da adição de valor por parte do servidor, tá? Aí, nesse contexto, nós vamos encontrar lá no nosso livro didático, lá das páginas de 41 a 60, que nós temos a Lei 11.784, que é uma lei federal, que trata sobre avaliação de desempenho, né, como ferramenta de adição de valor por parte do servidor público. E essa lei, no seu artigo 142, fala, como está em tela no slide 5, que a avaliação individual será composta por critérios e fatores que reflitam as competências do servidor aferidas no processo de desempenho individual das tarefas e atividades a ela atribuída, né? E esse tema é um tema delicado dentro do serviço público e um desafio muito grande, né? Porque é um tema cercado de polêmicas, principalmente polêmicas políticas, né? Então, quando se fala em avaliação de desempenho, né, tem a função principal de melhorar a gestão dos programas, dos serviços públicos e das políticas públicas. Esse é o principal fator. Só que a gente tem que levar em consideração que também é uma ferramenta pelo qual se busca conhecer e medir o desempenho dos servidores públicos, né, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o desempenho apresentado pelos servidores, né. Historicamente, essa avaliação de desempenho, perdão, foi instituída pela emenda constitucional número 19, né, que alterou o artigo 41 da Constituição de 88, que ele permitiu a adoção de métodos, né, para medir o desempenho dos servidores, né, buscando assim elevar a satisfação dos usuários e da qualidade do serviço público. Essa foi a função, né, da avaliação de desempenho. E essa mesma emenda constitucional, ele trouxe lá no seu bojo, né, o princípio da eficiência do serviço público, né? Então, que princípio é esse, né? Até então, tínhamos o princípio da legalidade e a emenda constitucional trouxe, entre outros princípios, o princípio da eficiência. Então, o princípio da eficiência,
né, ele fala que o agente público deve se empenhar em obter o melhor resultado com o mínimo de recurso possível. Então, foi a partir desse princípio da eficiência que permitiu à gestão pública a implementar métodos de avaliação periódica de desempenho nos serviços públicos, né, dos servidores públicos. Então, diante desse contexto, a gente vai encontrar na literatura diversos conceitos de avaliação de desempenho. Mas todos os conceitos convergem para a avaliação de desempenho de cada servidor em função das suas atividades que realiza, né? Incluindo as metas e resultados a serem alcançados. E também do seu potencial de desenvolvimento. Então, paralelo a isso, é importante a criação de programa de capacitação, tá, do servidor, elaborado com a participação dos servidores, porque nem sempre os gestores públicos eles investem na capacitação. Então, o que se propõe é que a administração pública deve se preocupar com o servidor, investindo em sua capacitação. Por quê? Porque o servidor é um agente do processo. Então, o grau de desempenho desse agente de processo na instituição pública depende do desempenho individual de cada servidor e da atuação de cada servidor em um grupo que está inserido, tá? Então, por isso, a importância dessa avaliação de desempenho, pois é uma ferramenta capaz de promover o desenvolvimento de toda a organização, tá, pessoal? Não só o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor, mas de toda a organização. E o que ela também é importante é que ela identifica necessidade de treinamento, né? A partir de condições de trabalho, a partir das potencialidades e deficiências dos servidores, né? Com o objetivo de alcançar uma melhoria contínua do desempenho, né? Agora, de fato, há vários desafios e dificuldades para implementação e melhoria dos programas de desempenho, tá? O sucesso do programa de avaliação de desempenho é dado pelo envolvimento, pela participação e compromisso de todas as pessoas envolvidas, juntamente com inovação, com mudança e a flexibilização, né? Então, são três fatores importantíssimos, né? Então, tudo que falamos sobre avaliação de desempenho é um processo de agregar valor ao trabalho e de organização de trabalho por parte, né, do servidor. E ao longo da história, a gente vai entender, vai ver, vai ler na literatura que o trabalho em si tem sido objeto, né, de análise de diversos estudiosos. Diversos, são muitos na literatura, que falam sobre processos de trabalho, análise de tarefas, especialização de cargos e assim por diante, né? E nesse contexto do processo de trabalho, que a gente vai falar sobre os elementos e sobre os seus conceitos, nós temos, eu trago três estudiosos que trouxeram um incremento e um estudo mais significativo dentro da área de processo de trabalho. Esses não são únicos, são três exemplos, né, que pode estar ligado ao nosso assunto, mas existem diversos outros pensadores. Quem é formado em administração aí, dos nossos colegas, estudou lá em administração, que nós temos aí uma sequência, né, histórica de estudiosos, né, de pensadores na época, de teóricos, desde Taylor, Fayol, passando pela teoria estruturalista, né, passando por teoria das relações humanas e assim por diante, que trabalharam não só processo de trabalho, mas processo de organização, tá? E foi desses conceitos aí que surgiram especialização de trabalho, que surgiram temas como produtividade, que surgiram temas como eficiência, né? Foi a partir de uma série de estudos. Quem não é formado em administração aí dos nossos alunos, quem puder dar uma olhadinha no livro Teoria Geral da Administração, lá tem, tá? O próprio Chiavenato, ele compilou, né, todas as teorias no livro do TGA, Teoria Geral da Administração. Vocês podem dar uma olhada lá e estudar com maior profundidade esses temas, tá bom? Então, o primeiro que eu trouxe aí foi Adam Smith, tá? Adam Smith, ele foi um filósofo, ele foi também economista, tá? Ele é considerado o pai da economia moderna,
e também é um dos mais importantes teóricos do liberalismo econômico, né? Conhecido como fundador da economia liberal clássica, né? Que pregava a não intervenção do Estado na economia, né? A Adam Smith acreditava que o Estado tinha que ser limitado às funções de guardião da segurança pública e de mantenedora da ordem, né, e garantia da propriedade privada. Esses eram os pressupostos de sua teoria. Mas foi com Adam Smith, por meio de sua fábrica, ele tinha uma fábrica de alfinetes, né, que o trabalho recebeu um valioso incremento conceitual, né, que foi a relação entre especialização e produtividade. Os temas de especialização e produtividade começaram a ser estudados na época de Adam Smith, o que é interessante, né, porque o que mais a gente vai ver em teorias administrativas em relação a processo de trabalho são voltados para especialização e produtividade. O próximo foi Henry Ford, né, conhecido como o movimento Fordismo. Tá? Henry Ford foi um norte-americano, ele foi pioneiro da produção em série, né, da indústria automobilística, quando introduziu o sistema de linha de montagem, né, que permitia a produção em massa de automóveis, né, viabilizando até o seu custo como produto de consumo. Então, essas mudanças provocaram grandes transformações econômicas e sociais, conhecidas como Fordismo. Né? Fordismo, quando se tem a criação de uma linha de produção, também estamos falando de especialização de tarefas e também estamos falando de produtividade. Tá? E na esteira desse postulado, nós temos Max Weber. Max Weber foi um importante teórico em relação à teoria da burocracia, que tem uma relação direta com a administração pública, principalmente antes da formulação da teoria gerencial, né? E até hoje a gente tem muitos processos burocráticos de Weber ainda dentro da seara da administração pública. Esse processo burocrático que nós temos não quer dizer que são ruins, tá? Em nenhum momento a burocracia é ruim, tá? A burocracia, vamos ver lá o webinário 3 na próxima semana, que a burocracia ela é positiva, mas tem suas disfunções, né? Suas desvantagens, mas não quer dizer que é algo ruim. Então, não coloquem na cabeça de vocês que a burocracia é algo ruim, mas tem suas disfunções que a gente vai estudar no próximo webinário, né? Então, o Max Weber, ele foi um respeitado teórico da burocracia e defendeu diretrizes de organização do trabalho como forma de conferir melhores níveis de desempenho às organizações, né? Em termos de eficiência. Então, esses modelos de produção, de fato, resultam em incremento de produtividade, né? E riquezas. Tá? Eles representam ainda, inclusive no dia de hoje, formas predominantes de arranjo de produção, que se estende desde as indústrias até escritórios, setor de serviços, passando como significativo destaque para as organizações do setor público, né? Que são as mais próximas. A expressão da burocracia está no setor público, ainda que permeada, né, por seus mais evidentes traços de disfunções, mas existe, né, na sua predominância no setor público. Então, sendo assim, perceba que a formação do gestor público precisa contemplar, né, o desenvolvimento de capacidade de compreender os processos de trabalho, suas origens conceituais e seus horizontes. Isso é muito importante para a gente entender todo o processo. E a gente falou tanto de processo de trabalho, né? E os agentes interagem com a organização, com os demais servidores públicos, né? Mas é importante compreender esse espaço de relação, né? Seus elementos constituintes, suas implicações e perspectiva de análise do comportamento humano, mas também tem que saber o conceito, né? Qual é o conceito de processos de trabalho, né? Então, no slide 8, a gente traz um conceito. Esse conceito está dentro do caderno didático, né, do nosso curso. Ele fala que um processo de trabalho pode ser definido como um conjunto de atividades integradas que absorvem recursos de produção que os transformam segundo uma determinada matriz de combinação, né, que adiciona um valor e fornece um resultado na forma de produto específico ou bem ou um serviço que é desejado pelo seu usuário, tá?
Em outras palavras, pessoal, é um conjunto de atividades de organização ou unidade executado de forma sistemática, tá? Em uma lógica sequencial para a transformação das entradas, que são os inputs, né, em saídas, que são os outputs. Vocês já ouviram falar desse processo, né, de recursos de input, que são as entradas, que podem ser recursos que serão transformados, né, que são os materiais, a informação, os próprios clientes, recursos de transformação, instalações físicas, funcionários. Esse processo de interação chama-se processo de transformação, tá? Nesse processo de transformação, nós temos as saídas, que são os outputs, que é o produto final ou o serviço, que são entregues, por sua vez, aos clientes, que no nosso caso do serviço público são os usuários, os cidadãos, né? Os cidadãos brasileiros. Então, toda essa dinâmica aqui é um processo de trabalho, que é cíclico, ele não para, tá? Ele está sempre em processo de transformação, e que está no nosso dia a dia, né? Como qualquer outro processo produtivo, a gente sempre passa, né, por um processo de transformação, tá? E esses elementos que estão aqui em tela, nós separamos, tá? São 6 elementos fundamentais que constituem a definição de um processo de trabalho, que são a atividade, o recurso, a transformação, o produto, o usuário e, por fim, a perda. Tá? A perda também é um elemento do processo de trabalho, que a gente vai dar uma ênfase um pouquinho a isso aqui no final, tá bom? Então, no primeiro aspecto, que é a atividade, o primeiro elemento, ele diz respeito àquilo que cada trabalhador realiza, né? Na sua realidade, o que ele realiza? Tá? Ali é atividade, ali é que vai passar por um processo de transformação. O recurso, ele é um insumo, ele é uma ferramenta que o servidor utiliza, né, na concepção de sua atividade, que pode ser um computador, pode ser uma caneta, pode ser um software, né, entre outros. Né. O processo de transformação, que é o terceiro elemento aí do slide 10, a gente tem que entender que, tendo em vista que a administração é o gerenciamento das atividades de recursos e materiais que são utilizados, né, para a criação de produtos ou serviços, então resta bem nítido que no interior dessas atividades existe processo de transformação, né, que é constituída pelas entradas, geralmente uma matéria-prima, que sofre por um processo de transformação, tendo como resultado a criação de produtos ou serviços, né, que são os inputs ou as saídas. E o outro elemento do processo de trabalho chama-se produto, tá? Que nada mais é do que o resultado da transformação, né? Esse resultado da transformação pode gerar um bem ou pode gerar um serviço, tá? Um bem ou um serviço público. Então, dentro dessa seara, o produto é o resultado da transformação. E o penúltimo elemento do processo de trabalho chama-se usuário. Tá? Aqui, a gente abre um parêntese para ter um pouco mais de cuidado e sensibilidade, porque no processo de trabalho, o usuário da administração pública é o cidadão. Tá? Então, a administração pública voltada para o cidadão é um dos pressupostos do modelo da administração gerencial, né? Que é atualmente o que a gente está inserido. Então, quando a gente fala em administração pública, gerencial, nos anos de 80, tá? Teve início a essa transformação dos serviços públicos. Tá? Países da OCDE, né, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, principalmente o Reino Unido, a Nova Zelândia, a Austrália, eles tiveram a reforma administrativa gerencial, tá? Ou seja, apoiada de novos princípios, de uma nova gestão. Nos anos de 90, a reforma se estendeu para os Estados Unidos e o Brasil. Então, desde então, década de 90 para cá,
constituiu-se um quadro teórico e um conjunto de instrumentos de gestão dentro de um contexto democrático visando modernizar o Estado e tornar essa administração pública mais eficiente e voltada para o cidadão usuário, tá? Então, esse modelo de administração pública gerencial, ela inspirou-se na administração privada, mas manteve uma distinção fundamental que é a defesa do interesse público. Então, dentro do modelo gerencial, a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão assume um papel muito importante. Então, abandonou-se o caráter autorreferido da administração burocrática, né? Autorreferida, porque é voltada exclusivamente para os interesses do aparelho do Estado, tá? Então, ele saiu dessa ideia do autorreferido para novas ideias gerenciais, oferecendo à sociedade um serviço público de melhor qualidade, em que todas as atenções são concentradas no cidadão. Então, esse foi o principal objetivo da administração gerencial. E das consequências positivas dessa nova gerencial, nova abordagem gerencial, a gente vê, e aí com muita ênfase, nos dias atuais, a questão do governo digital, né? Muitos serviços públicos são prestados através de aplicativos, né? Eu não sei se todos os colegas aí já acessaram alguns aplicativos, como o Meu INSS, né? É um deles. A Receita Federal trabalha com o portal ICAC, né? Antigamente, eu não sei se é da época de vocês alunos, mas antigamente, quando você ia fazer a prestação, né, de contas da Receita Federal, do seu imposto de renda, você ia com um disquete e levava até uma unidade da Receita Federal, né? Aí, a evolução disso, né, através da abordagem gerencial, hoje, você não precisa ir à Receita Federal para você prestar conta do seu imposto de renda. Você pode fazer pelos sites da própria Receita, que chama de portal ICAC, né? É um portal que atende ao usuário. Nós temos diversos outros aplicativos, temos o Conect SUS, né? Que você pode ter aí toda a sua vida de saúde, vacinas, toda a sua vida de usuário do SUS, você tem lá no Conect SUS. Então, isso é uma forma de aproximar o governo do cidadão, tá? E essa abordagem veio com a abordagem gerencial da melhoria, né? Da melhoria do serviço público, né? Da eficiência do serviço público. E, por último, nós trazemos aí a perda, que também é um elemento do processo de trabalho, tá? A perda, nem sempre a gente vê a perda como uma situação de aberração. Não, existem perdas que são inerentes ao processo produtivo, existem perdas que são inevitáveis, né? Existem perdas que são evitáveis, tá? Então, as perdas inerentes do processo produtivo, que você não consegue evitar, tá? Ela deve ter uma tratativa. Agora, aquelas outras perdas que você poderia ter evitado, essas são as mais preocupantes. Então, o que é uma perda, né? A perda é a diminuição de algo, né? Ou o desperdício em função da eficiência de algum serviço ou de alguma produção de bem, né? E a perda no serviço público, ela pode representar a perda de um recurso público. E a gente tem que levar em consideração que o cidadão, ele é contribuinte, né? Então, é um assunto sensível a perda do serviço público, né? Porque envolve os recursos financeiros pagos, né, pelo contribuinte, né? É que no serviço público, o contribuinte, quando paga os seus impostos, esses impostos retornam, conforme a lei, em forma de serviços, né, para o contribuinte. E a ineficiência do serviço público, ele custa um dispêndio de recurso financeiro que poderia ser evitado, né? Pelo menos uma boa parte deles. E dentro desse contexto é que existem algumas ferramentas, tá? Para minimizar esses problemas. Uma das ferramentas é o gerenciamento de risco, tá? Eu não sei quem trabalha aí dos alunos com licitações de contratos, mas dentro do processo de licitação de contratos nós confeccionamos o mapa de risco, né? O gerenciamento do risco daquela contratação, ou daquele serviço, ou daquela obra, né? Ou daquela terceirização daquele serviço. Então, gerenciar risco
dentro da organização pública é uma atividade cada dia mais essencial, uma vez que uma gestão preventiva se antecipa a eventos incertos, se antecipa a ameaças, se antecipa a problemas, e desta forma promove o alcance dos objetivos institucionais, né? De forma mais precisa, mais efetiva e, o que é melhor, mais previsível, né? Outro exemplo também da minimização de riscos é a transparência. A transparência e a prestação de contas do serviço público, né? Para que o cidadão possa fiscalizar. Vocês já ouviram falar de algum gestor público que recebeu uma multa, né, dos tribunais de contas, seja municipal, seja estadual ou mesmo federal. Muitas vezes aquelas multas que recebe é por uma má gestão do recurso público, né, por uma perda que poderia ser evitado. Então há a questão das punições no serviço público, né? Então essa parte é importante a gente ter em mente, porque não é só a questão do desperdício do serviço público, mas também tem que ter o caráter pedagógico de que, uma vez feito fora dos trâmites legais, uma vez feita com excesso de perdas, há também a punição, né, para o agente público dessa falta de atenção, né, dessa falta de comprometimento com a gestão pública. Então, esses elementos são os 6 elementos que tem em um processo de trabalho, e temos que ter em mente esses elementos que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Todos nós aqui executamos esses 6 elementos durante o nosso processo de trabalho. E executá-los de forma eficiente, que traga benefício não só para o cidadão, mas para os processos internos também, é o mundo ideal, digamos assim, né? Tudo bem por aí, pessoal? Podemos continuar? Tem alguma pergunta aqui no chat? Não, não tem não. Então vamos aí dar continuidade, né? Dentro dos processos de trabalho, nós temos também 3 diretrizes básicas, que são orientadores dos atos de gestão, tá? Que são a próprias da administração pública. Então, são 3 diretrizes que nós devemos ter atenção. A primeira é a adoção do ponto de vista do usuário dos serviços públicos. A segunda é a concepção do processo como meio de organização, né, fazer o necessário para produzir valor para o usuário cidadão. E o terceiro, a satisfação do usuário com o produto de todo o processo de trabalho. Como é que funciona cada uma delas aí? Essa primeira, que é a adoção do ponto de vista do usuário, né? Segundo essa diretriz, a gestão, ela, por ser um processo que permite ao gestor priorizar o atendimento do interesse público, de buscar constantemente aquilo que interessa aos membros da coletividade, esse processo se destaca, né? E a gente tem que entender que, por mais que a gente priorize, né, a visão geral do usuário, a satisfação do usuário, a gente tem que entender que nem tudo é finito e nem tudo é fechado do ponto de vista que não pode haver uma alteração, tá? Então, essa abordagem destaca a noção de que os processos devem ser aperfeiçoados sempre que as demandas sociais sofrerem alterações, né? Ao longo do tempo, nós temos demandas sociais, tá? Que ao longo da vida do cidadão, ela pode sofrer alteração, tá? Essa situação pode ser ilustrada pelo esforço que a organização pública faz em instituir ouvidorias, instituir audiências públicas, que é uma forma de ouvir o cidadão para a melhoria do processo do serviço público e para entender, tá, que há uma mudança de demandas sociais. Tá? O que há 10 anos atrás era uma demanda urgente, hoje essa demanda pode ser outra, né? Sofrendo alterações. E quando se tem audiência pública, eu destaco a importância que são canais, né? Que permite à sociedade a oportunidade de se manifestar, né? Manifestar sua opinião sobre os serviços e os bens públicos que são prestados ao cidadão. Então, uma audiência pública,
por exemplo, ela tem uma importância enorme na vida do cidadão. O que é uma audiência pública? É basicamente uma reunião pública. Ela é transparente, ela tem ampla discussão de assuntos de diversos setores da sociedade, de temas que interessam a sociedade, tá? Então, é uma forma da participação popular de o cidadão ficar mais próximo do processo de decisão sobre a coisa pública. E eu sempre costumo dizer aos meus alunos que participem de audiências públicas, porque muitas vezes a sociedade ela é questionada em um determinado projeto de lei, né, que vocês, por não participarem das audiências públicas, vocês só ficam sabendo quando a lei é publicada. Né? Por exemplo, em 2023 teve agora uma nova audiência pública sobre o ensino médio, tá? Que interessa aí aos institutos federais, né? Ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, assim como o Instituto Federal da Bahia também. Tá? Então, existe uma polêmica sobre o novo ensino médio e isso está sendo discutido em audiências públicas. Tá? O que torna transparente toda a discussão a respeito dessa temática. Então, eu sempre oriento os meus alunos que participem, tá, de audiências públicas, principalmente sobre os assuntos que são pertinentes à vida em sociedade, à vida de vocês, ou da comunidade que está inserida, tá? Porque a não participação, tá, de certa forma, traz um prejuízo a você, cidadão, e à comunidade que você está inserido, tá bom? Então, a audiência pública serve para ouvir a população. Então, não deixe de participar, principalmente aquelas que são ali ligadas ao município que você mora, tá? Porque está diretamente ligado com sua vida e sociedade, tá bom? A segunda abordagem, que é a concepção dos processos, né, como meio de organizar fazer o necessário para produzir valor para o usuário cidadão, para o contribuinte. Nessa perspectiva, os processos não devem ser configurados com vista a tornarem-se fins em si próprio, em razão de atender a interesses específicos individuais, né? que são a forma de organização do trabalho necessária para operar a transformação, tanto qualitativa quanto quantitativa da realidade. Então, essas transformações positivas, é importante assinalarmos, são as ações que, em última instância, legitimam o poder, a atuação do poder público, né? Justificando sua existência, mediante a agregação de valor promovida na produção de bens e serviços. Tá? E, por último, a última abordagem é a satisfação do usuário com o produto do processo, né? Essa satisfação do usuário, pessoal, ela assume uma posição até preponderante como parâmetro de avaliação de desempenho organizacional. Aqui os usuários não são apenas cidadãos, tá? Destinatários finais de bens e serviços públicos, né? Mas também são usuários internos, tais como departamentos, seções, secretarias, né? Os ministérios específicos. Então, essa figura do usuário interno, ela é mais visível no caso de processos complexos, que transcendem as fronteiras de um órgão, né? Situação em que atividades desempenhadas por um setor, né, constitui ao mesmo tempo um produto e é insumo básico para a produção de outra unidade administrativa, né? Responsável pela elaboração do próximo estágio, digamos assim, daquele processo. Isso acontece muito na Secretaria do Estado, né? A Secretaria do Estado tem uma ação normativa que é distribuída para os municípios, né? Então, o que por Estado é o fim de um processo, nas secretarias municipais que recebem aquele produto, acaba sendo um insumo, né, para continuar um novo processo. Então, esse trabalho, desenvolvido por departamento, por secretarias ou por ministério, ele faz parte da geração de valor dentro da cadeia da organização pública, né? Então, sendo assim, a gente pode afirmar que o resultado dos processos é por consequência da atuação das pessoas, não deve ser medido unicamente a partir do desempenho final ou das atividades que compõem, mas também de todo o nível de intensidade, de satisfação percebida pelo usuário em relação à utilização do produto gerado, né? Que pode ser um bem ou um serviço. Então, nessa dimensão,
de certa forma, imposto à admissão pública, que ela passe a operar pela via de identificação dos mecanismos capazes de aferir a satisfação do usuário, né? Bem como daqueles destinados a relacionar, a solucionar causas de desempenhos ruins, né? E também as formas de aperfeiçoamento dos processos. Então, veja como a participação do usuário ele tem uma finalidade muito específica de ajudar a melhorar, tá, o processo em si, a transformação do produto. Ao longo da vida, do serviço público, a gente percebe que há 10 anos atrás, o serviço público de um determinado órgão, né, comparado com o dia de hoje, sofreu uma transformação imensa. Isso a gente pode citar até órgãos como Receita Federal, como o INSS, órgãos como o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, e a gente pode citar também o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que há 10 anos atrás tinha um serviço e hoje já presta serviço de uma qualidade muito melhor. Uma boa parte dessa melhoria da qualidade foi ouvindo os usuários, ouvindo os alunos, a comunidade interna, a comunidade externa, ouvindo os servidores que fazem parte do processo de aperfeiçoamento da organização pública. Então, esse processo de ouvir o usuário, ele é fundamental para a melhoria contínua das relações de trabalho. Tá bom, pessoal? E, por fim, né, a partir do slide 12, nós vamos ver a questão da análise dos processos de trabalho no serviço público, né? Analisar o processo de trabalho, né? Então, a atuação das pessoas no ambiente organizacional do serviço público, ela ocorre segundo rotinas de procedimento de trabalho, tá? De caráter relativamente estável, né? As leis são estáveis, né? Ou seja, conforme uma sucessão de atividades que consomem recursos e geram um resultado pretendido, ambos marcados por um sensível grau de perenidade, tá? Isso é fato. Então, devemos nos lembrar por certo outras dimensões desse fenômeno, especialmente os que afetam a dimensão formal da organização, tá? Entende-se por formal as estruturas, as normatização. Então, diante desse contexto, no plano conceitual, nós temos aí a análise e a compreensão dos métodos e processos de trabalho devem constituir um dos objetivos centrais de análise do gestor público, com vistas à melhoria do desempenho das pessoas e com reflexos diretos no resultado da ação do poder público. Olha que interessante, né? Então, no plano conceitual, a gente pode afirmar que a gestão das organizações, de um modo geral, presencia uma mudança em seu foco ao deslocar as abordagens que valorizam essencialmente a estrutura para o enfoque que destaca a visualização e a melhoria constante dos processos produtivos, tá? Então, a abordagem essencialmente estrutural passa a ser uma abordagem de melhoria dos processos produtivos, né? Então, essa melhoria do desempenho global de uma organização pública, ela depende, entre outros fatores, da análise, do diagnóstico e do aperfeiçoamento dos seus processos de trabalho, né? Então, nesse contexto, a análise das condições de trabalho, seja eles métodos ou processos organizacionais, tem por finalidade identificar as etapas críticas, né? Os chamados gargalos, né? Que é uma expressão muito comum utilizada no dia a dia, e também especialmente as atividades do processo que não agregam valor ao produto, né? Ou acabam fazendo de forma ineficiente, né? Ou menos eficiente, tá? E um dos pontos que a gente deve analisar na questão da questão ineficiência, da análise de processo menos eficiente, é justamente a análise das perdas, né? Nos processos de trabalho. Essa parte aqui é importante, que a gente vai entrar aqui em uma questão conceitual, onde tem a análise das perdas, né, ou dos desperdícios, ela ocupa uma posição de destaque no estudo dos processos de trabalho,
como responsável pela redução da eficiência, né? A perda em si, de forma geral, ela caracteriza uma redução da eficiência dentro dos sistemas produtivos. Então, essa temática perda, ela também é objeto de análise de diversos estudiosos na administração, tá? Não só a administração geral, como a pública também. E entre esses estudiosos, nós temos aí a figura do Ono, tá? Esse pesquisador, ele foi um dos responsáveis pela produção enxuta, né, da Just in Time, da Toyota, né? Todos já ouviram falar sobre a produção da Toyota, né? Os mecanismos de produção Just in Time, do Clean Manufacturing, né? Que foi protagonista, né, de um avanço na questão de produção dentro de fábricas automotivas, tá? A Toyota, ela teve esse lado protagonista e foi muito importante para o desenvolvimento de um sistema que é utilizado até hoje, e o sistema de Just in Time, tá? Just in Time foi um sistema da Toyota que pregava a seguinte forma, né? Só começa a produzir a partir de um pedido, tá? Não se faz o estoque, né, de venda. Então, primeiro tem um pedido, se produz e então entrega ao consumidor final. Só que esse processo, ele passa por diversos arranjos produtivos, né? E entre esses componentes do trabalho, destacado por Ono, né, que é os arranjos produtivos, o trabalho humano, ele pode ser analisado a partir de movimentos que se estruturam em 3 categorias: o trabalho efetivo, o trabalho adicional e as perdas, tá? Então, essa análise de modelo, esse modelo de análise, ele pode evidenciar que toda atividade humana em ambiente de trabalho, ao longo de um processo qualquer, ele pode ser decomposto em 3 divisões, né? Que é o trabalho efetivo, o trabalho adicional e as perdas. Mas de um conceito desses, né? O que é o trabalho efetivo? O trabalho efetivo é aquele trabalho que é responsável pela adição de valor ao produto que está em elaboração, né? Ou bem, né? Bem ao serviço. Então, o componente efetivo do trabalho ocorre com a transformação do produto, né? Pela incidência do trabalho, pela incidência dos recursos, né? Então, compreende as atividades que realmente aumentam o valor dentro de uma ótica do consumidor, né? Isto é, o produto, após a atividade, vale mais do que antes, né? Digamos assim. Então, normalmente são atividades de transformação, que modificam fisicamente o produto. Então, esse é o produto efetivo, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, né? O veículo, ele antes de ser um veículo, ele passou por uma atividade de transformação, né? Aquela junção de todas as peças juntou o veículo. Então, todo o trabalho de transformação feita para produzir aquele veículo, ele é chamado de trabalho efetivo, tá? E além desse trabalho efetivo, na atuação humana, na atividade laboral, pode também apresentar o denominado trabalho adicional, que é o segundo item aí do nosso slide 15, tá? Mas o que é o trabalho adicional? O trabalho adicional, pessoal, é aquela parcela de esforço que é despendido, né, para dar o suporte às operações que resultam no trabalho efetivo, tá? Esse trabalho efetivo, ele não agrega valor diretamente ao produto, mas ele é necessário, tá? Por exemplo, manutenção, né? Quando se faz a manutenção no processo produtivo de algum bem a ser transformado, ele é um trabalho adicional. Essa manutenção, ele não vai transformar o produto final, tá? Ele não vai agregar valor ao produto final, mas ele é essencial para que o produto final seja construído, tá? Então, assim, o trabalho adicional, ele não transforma o produto ao longo do processo, mas ele é indispensável para que ocorra a adição de valor, tá? E o terceiro componente são as perdas. Esse componente é presente em todo o movimento de um bem trabalho, tá? A perda, ele ocorre, tá? Então, a perda, ela é expressão do desperdício absoluto. Por quê? Porque ele ocorre, ele pode corresponder a todo o esforço aplicado que não é revertido em transformação,
ou mesmo em atividade de suporte, tá? Então, você pode ter perda por ineficiência do processo produtivo, você pode ter perda por erros operacionais, você pode ter perda por diversos fatores que podem ser inerentes ou não ao processo de transformação, tá bom? E essas perdas é inerente ao trabalho. A grande questão que a gente deve levar em consideração é como minimizar essas perdas. Já que elas são inerentes, elas vão ocorrer, qual é o papel que nós devemos tomar para minimizar essas perdas, essa ineficiência? Perdão, pessoal. Dentro do serviço público, nós temos a questão da tecnologia, né? Que veio, né? Que trouxe um melhor rearranjo, né, digamos assim, layout laboral, né, que trouxe uma melhor forma de você fazer o mesmo serviço, mas de forma mais rápida, de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, de forma que deixe o produto final garanta a satisfação do usuário, tanto o usuário interno, que é quem está fazendo aquela atividade, ou o departamento que vai receber aquela atividade pronta, ou o usuário externo, que é o cidadão. Tá? E aí eu citei anteriormente a questão do governo digital, né? Do governo eletrônico. Então, a questão da tecnologia, né, minimizou as perdas. Quais são essas perdas? Imagine aí as longas filas que nós tínhamos em alguns serviços públicos, que você pode fazer pelo processo digital, você pode fazer no site do INSS, você pode fazer pelo site Conect SUS, você pode fazer pelo site do portal da Receita Federal, e entre outros, você pode fazer agendamento de serviço de atendimento ao consumidor, né, para os estados que possuem esse serviço. Então, imagine aí quanto de perda nós deixamos, né, que poderiam permanecer no processo, que foram retiradas a partir da aplicação da tecnologia, né? E também para o servidor que está trabalhando com essa tecnologia. No webinário passado, eu citei um software chamado SEI, Sistema de Informações, né, Eletrônicas, né? Sistema Eletrônico de Informações, é o SEI. O SEI, ele é uma tecnologia que veio para minimizar as perdas do processo de trabalho. Tá? Então, o fluxo de tarefas passou a ser digital, passou a ser através de workflow. Né? Isso resulta em um trabalho mais eficiente, em um trabalho mais fácil de operar e entregas mais rápidas. Né? Quando você tem uma atividade que começa no seu setor e depois vai gerar uma demanda para o setor futuro, essa entrega passa a ser mais rápida do que uma demanda manual, como era feito há anos atrás, né, quando nós não tínhamos o SEI. Tá? Então, o SEI é um exemplo de um processo, de um fluxo de trabalho que foi melhorado no intuito de agregar valor ao serviço público já realizado. Tá? Então, pessoal, sempre vai ter uma forma de fazer a mesma coisa, só que de uma maneira melhor, mais produtiva, mais eficiente e com a perda reduzida. Tá? Esse é uma temática que a gente deve levar para o nosso dia a dia, tá? Porque representa a nossa realidade dentro do processo de trabalho. Né? Já estamos chegando aqui um pouquinho perto do fim, então eu abro aqui para o pessoal, quem quiser fazer perguntas, quem quiser dar exemplos, se o Alessandro também quiser fazer alguma inferência, quiser dar alguma contribuição, fique à vontade. Eu aguardo aí aos nossos alunos quiserem fazer alguma contribuição. O aluno aqui, Sebastião, colocou que a Venato é top, que a Venato o livro de Venato é muito bom, tá, pessoal? É uma compilação de diversas teorias de forma bem didática. Então, quem tiver interesse em aprofundar o assunto sobre as teorias administrativas, tanto de processos organizacionais ou de trabalho, o que a Venato tem muitas teorias boas da área de administração. Ô, Fábio, excelente apresentação, tá? Foi muito bom. É o seguinte, só um breve comentário, até sai um pouco do remo aí, mas só para quem não veio aí da administração, só para tentar enriquecer mais um pouco. Lá, quando você iniciou lá, você falou do Adam Smith, né, que realmente é uma figura aí muito importante
na questão econômica, né? Da escola, da economia como um todo, né? A questão do Max Weber, que também a teoria da burocracia está muito ligada à questão da organização do serviço público e da organização no sentido de teoria organizacional, ou de que forma toda essa estrutura que a gente tem está muito ligada. E a questão do Ford, que além dessa questão que ele realmente revolucionou a questão de produção, a gente tem que atribuir ao Ford, assim, tem muitas teorias, muitos livros, né, que trabalham em cima disso, que é justamente quem inaugura, dentro do campo produtivo e econômico e organizacional, um ciclo de consumo em massa e produção em massa, né? Então, assim, o Ford, e isso foi o que sustentou, que sustenta a economia até, basicamente até hoje. Quer dizer, você tem produção em alta escala, em massa, mas você tem que fomentar também o consumo em massa para que essa engrenagem da indústria movimente. Então, isso talvez um dos grandes paradigmas disso que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo que você tem que ter um consumo muito grande, uma produção grande, por outro lado, a gente está vendo hoje questões ambientais que estimulam o consumo consciente, o menor uso dos recursos naturais. Então, isso aí é um dilema, é um problema que a humanidade vai ter que lidar com ele. E só para voltar um pouquinho nesse tema, quer dizer, o Ford, lá no início do século, ele tinha uma influência muito grande lá entre os empresários, e ele conseguiu convencer um grupo de empresários a aumentar o salário, aumentar a remuneração dos seus empregados, para que eles pudessem consumir mais. Então, assim, ele teve esse papel de fazer esse trabalho, de convencer muitas pessoas que isso realmente teve uma possibilitou, né, essa mudança no cenário aí do início do século. Era só isso aí, tá? A gente deixa aberto aí para quem quiser participar. A Renata Corrêa coloca aqui, ó, Fordismo, um capitalista gritante. Sim, sim, é verdade. O Ford era um americano, né? Os Estados Unidos, eles, acho que ninguém tem dúvidas que é um país capitalista, né? E muito capitalista, né? Então, o Ford, quando ele trouxe esse conceito de produção em massa, também estava associado ao consumo em massa. Porque se não tivesse essa realidade da produção com o consumo, não faria sentido você produzir em grande escala, né? Então, a questão dos custos, que houve uma redução dos custos para a produção do carro em escala, em linha, foi justamente ajustada para o consumo, tá? Para favorecer o consumo. Então, realmente, o capitalismo, o Ford e o capitalismo têm uma relação direta. O Márcio Leles coloca os filmes Tempos Modernos, de Charles Chaplin, perfeito. O filme de Tempos Modernos, ele relata muito a ideia de Taylor, né? Que é a especialização de tarefas, né? O Taylor, na época que ele estudou essa questão das fábricas, ele percebeu que existia uma tarefa maior que podia ser decomposto em diversas tarefas pequenas, né? E através de um estudo de tempos e movimentos, né? Para poder cronometrar essa tarefinha pequena, que é chamada de especialização. Então, o Taylor ele tem essa ideia e o filme Tempos Modernos relata isso de forma irônica, de forma bem engraçada, mas de forma também contundente, né, em relação às teorias administrativas que surgiram na época da Revolução, né, Industrial. Muito bem lembrado. Quem não assistiu esse filme de Tempos Modernos, gente, é muito bom, tá? Eu aconselho. Ele é um filme de domínio público, tá? Vocês vão achar ele aí, acho que no próprio YouTube. Sim, Leonardo, o Taylor foi importante, mudança apresentada até hoje, sim. Ainda temos situações de arranjos produtivos baseado em Taylor e também baseado em Fayol, tá? Sim, Renata, ela coloca que a burocracia é importante, principalmente quando tratamos de recursos públicos, né? O serviço público é o serviço que está mais pautado em burocracia, né? Em padronizações, tá? E a burocracia ela tem a sua essencialidade, ela tem algo positivo, que é justamente essa padronização, né?
para a gente poder seguir esse padrão. Agora, por outro lado, ela também tem as suas disfunções, né? O que são as disfunções? É algo que tem na burocracia que não é propriamente positivo, é como se fosse uma desvantagem. E essas disfunções, eu acho que é no terceiro webinário que a gente vai tratar sobre as disfunções da própria burocracia. Essa teoria da burocracia, o Brasil ele passou por fases na administração pública, né? Teve a fase da burocracia, teve a fase patrimonialista, teve a fase da burocracia burocrática, e nós estamos vivendo essencialmente nos dias atuais a parte gerencial, né? Que é a administração gerencial, que é muito importante vocês puderem aprofundar esse tema, né? Porque hoje, com o governo digital, né, existe uma aproximação do cidadão até o governo, tá? Tanto para o uso de serviços públicos, quanto para a questão da fiscalização através de portais da transparência, né? A transparência, ela tem evoluído ao longo dos anos. Hoje, os gastos públicos, por exemplo, eles são divulgados, né? Existe uma transparência mais efetiva em relação a isso. Então, é um tema a ser aprofundado. Márcio Teles, o presidente Wilson, né? Olha, eu posso trazer mais informações, eu posso colocar lá no fórum de notícias, tá? Sobre a gestão da iniciativa privada da administração pública, privada na administração pública. Porque o que acontece? A administração gerencial, tá? Que começou na década de 90, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas ela já vinha sido desenvolvida tanto na Austrália quanto no Reino Unido e na Nova Zelândia. Ela trouxe aspectos da administração privada para a pública, tá? Então ela tentou conciliar o que é de bom na privada e trazer para a pública, principalmente nos aspectos de eficiência e eficácia, tá? E produtividade. Agora, existe uma diferença, que é justamente o interesse público. Na iniciativa privada, não há um interesse público, há um interesse personalístico privado. E na pública, há um interesse público, voltado para o bem-estar social, voltado para o cidadão, tá bom? Agora, sobre as ideias do ex-presidente Wilson, eu posso colocar lá no fórum de notícias uma questão mais aprofundada, tá? Sobre essa iniciativa. Mas, de qualquer sorte, a abordagem gerencial da administração, ele traz justamente esses aspectos da empresa privada para o órgão público, né? Para a administração pública. Isso. A exemplo disso, professor, e até pegando um gancho aí no que o Márcio falou, quer dizer, os próprios programas de gestão hoje do teletrabalho, os programas de gestão que estão vigentes no Serviço Público Federal, ele é muito baseado na mensuração e controle, né? Essa é uma tentativa de você estabelecer e mensurar metas, e assim, a gente ainda não tem um panorama muito bem definido como é que isso vai ser utilizado no futuro para talvez metrificar e até remuneração, etc., né, em cima de produtividade, etc. Então, assim, é algo que ele vem lá da iniciativa privada e vem para o serviço público com muita força aí no caso. No caso do Estado, existem os programas de avaliação de desempenho. Eu tive até a oportunidade de, lá no início, quando começou a implantação, em 2003 ainda, de participar da implantação da avaliação de desempenho, depois participei em comissões de avaliação de desempenho, mas é algo que, por enquanto, a gente vê que é mais, como acontece no Serviço Público Federal e municipal, é algo mais a título de formalização, de registro. Talvez ainda não se conseguiu chegar num formato que realmente traduzisse algo positivo, vamos dizer assim, né? A efetividade da avaliação de desempenho é questionada, né? Então, temos mais uma questão de cumprimento de legislação burocrática do que, propriamente dito, da efetividade, da razão de ser da questão da avaliação. Como eu citei lá na apresentação inicial, é que um tema tem muitos desafios,
a serem superados, tem muita discussões em relação ao assunto que devem ser feitas assim, com toda a comunidade, não só por parte da questão das assembleias legislativas que fazem as leis, mas também por parte dos servidores, né? Uma construção coletiva do que seria uma avaliação de desempenho ideal, né? Essa construção coletiva é importante porque vai ouvir as partes, né, envolvidas, inclusive a comunidade, né, que, de certa forma, não são avaliados por seu desempenho, mas são chamados, né, através dos canais de comunicação, a avaliar o serviço público, que também está diretamente ligado aos servidores. Algum tema, alguma dúvida? Bom, acho que nós estamos chegando aí nos momentos finais aí da aula, professor, mas foi muito bom, parabéns aí pela aula. A gente aguarda aí a próxima aula na semana que vem. Desejar uma boa noite a todos aí e tem um fórum aí para o pessoal responder, a gente vai estar acompanhando por lá, pelo ambiente virtual. Boa noite, pessoal. Então, boa noite a todos e até a próxima.